Já que o senhor falou rapidamente, mas falou e já tinha evidentemente referido isso no momento anterior aqui do programa, eu queria aprofundar, até aproveitando a pergunta do Carlos, a questão da proteção da biotecnologia, quer dizer, dos produtos de natureza vegetal, enfim, porque me lembro de um período em que se discutia muito a tal da biopirataria, né? Quer dizer, pesquisadores, credenciados ou não, legítimos ou não, que vinham ao Brasil, por exemplo, a floresta amazônica, e levavam pequenas sementes, mudas, plantas, ou mesmo processos de preparação com base em culturas indígenas e tal. Como é que isso está constituído hoje? Está protegida essa área? Está. Então, o Brasil também tem uma regulamentação muito interessante nesse sentido. Embora um dos elementos que, no meu ponto de vista, com todo respeito a quem defende a outra posição, esse é um dos pontos que atravanca, que atrasa, que freia a nossa pesquisa. Nós temos que pedir uma autorização prévia para fazer pesquisa com, né, elementos da nossa biodiversidade brasileira. Então, o que acontece? Então, um elemento que eu tenho é que a ciência é universal. Eu posso buscar o material, a matéria-prima do meu estudo, da minha pesquisa, em qualquer lugar do mundo. Isso não tem fronteiras. Agora, o que nós temos nessa pesquisa, principalmente de medicamentos de origem vegetal e mesmo animal, é que as populações indígenas, populações centenárias, né, criar uma cultura e um uso dessa biodiversidade, principalmente vegetal e de plantas e de raízes, cascas que são usadas em chás e etc., que ela facilita muito o uso, né, ou melhor, a invenção, acelera ou poupa tempo para os pesquisadores, aproveitando esse conhecimento que essas populações já têm. Então, para uso tanto medicinal como também na área de cosméticos. Então, nós dizemos assim, sempre que, ao buscar os elementos da nossa pesquisa na natureza, e nós, então, fazemos contato com as populações tradicionais, com as populações indígenas, então, esse conhecimento tradicional associado, ele tem um direito que o protege. Então, esses elementos são elementos que são importantes. E quando nós temos, então, o uso desses processos com base nesse conhecimento tradicional associado, ele poderia ser um elemento para usar, né, não só para mostrar que essa patente não teria o requisito da novidade, porque ele já existia, ele foi simplesmente, vamos dizer assim, escrito e transformado no laboratório num determinado produto, ou então, né, quando o processo industrial agrega outros elementos que tornam possível industrializar isso, então que essa comunidade tradicional ou indígena tenha também um direito a um benefício pelo uso do seu conhecimento nessa industrialização. E eu não posso deixar de aproveitar aqui que o professor Pimentel está participando conosco para referir também um outro aspecto que eu sei que ele tem um envolvimento muito intenso, que é a propriedade intelectual associada aos negócios da agricultura, né? O professor Pimentel recentemente tem atuado aí como coordenador de cursos nessa área e eu tenho acompanhado que o Brasil avançou, mas ainda há muito que se fazer para alcançar patamares como países europeus, e aí eu estou falando de produtos como queijo na França, ou como presunto na Espanha, ou como vinho nos países da Europa. Vamos falar um pouquinho disso rapidamente, professor Pimentel, só para apresentar um outro elemento que tem um papel fundamental nesses aspectos. Professor Áureo, o senhor tocou num ponto que eu acho da maior importância para os nossos alunos e professores da área de administração. E futuros gestores. E futuros gestores. Por quê? Porque se, por um lado, nós temos uma parte da indústria que se movimenta através da inovação, da pesquisa científica, tecnológica, da pesquisa aplicada, né, à empresa e a novos produtos e serviços, por outro lado, também nós temos conhecimentos tradicionais e temos instituições sociais que são importantes também de serem mantidas e de serem prestigiadas. Então, sem entrar nas outras áreas importantes também da agricultura, que eu vou referir em seguida com alguns dados que eu trouxe, eu queria dizer que hoje também nós temos que buscar a constituição, a organização, né, de setores que são importantes da nossa economia tradicional. Por exemplo, quantos queijos nós temos aqui no nosso estado que são diferentes de queijos de qualquer outro lugar do mundo?
né? Então, por exemplo, na região serrana, nós temos um dos melhores queijos, né, tipo colonial, que é nós podemos dizer assim, o queijo serrano catarinense, que é inigualável no mundo, né? Então, os franceses, né, têm prestigiado muito, tem milhares, né, de indicações geográficas que são protegidas. E essa indicação geográfica permite também, então, uma organização dos produtores, geralmente pequenos produtores, que vão ter um prestígio por fazerem uma coisa muito especial. Então, aqui em Santa Catarina, já foi solicitada a proteção da indicação de procedência, por exemplo, dos vinhos da uva Guete, né? Aqui na região sul do estado. Na região sul do estado, onde uma das cidades não, entre outras, não menos importantes, nós temos Uruçanga. Então, há cerca de 100 anos se produz um vinho a partir de uma uva que foi desenvolvida, né? Uma variedade desenvolvida por um agrônomo da Itália que veio para cá, que ele batizou essa uva, então, de uva Guete. Então, é um vinho branco, adocicado, de excelente qualidade, quase único no mundo, né, produzido aqui em Santa Catarina. Então, nós temos movimentos aqui também dos vinhos de altitude, tanto da região de São Joaquim, como da região de Tangará e Videira. Então, nós também temos outros produtos importantes aqui que nós temos que potencializar, como, por exemplo, os nossos embutidos de carne de suíno ou de ave, que são produzidos na região de Chapecó, Ceará, Concórdia. Então, nós temos uma infinidade de produtos que nós temos que potencializar. Então, o Brasil, com toda a sua riqueza agropecuária e também de produtos tradicionais, nós só temos 8 indicações geográficas Era esse o número que eu queria ouvir o professor Pimentel, porque a rigor a gente, quer dizer, conhecemos, né, que o Brasil produz uma variedade de produtos, né? Cachaça, lá em Minas é o doce de leite, ou é no Nordeste, ou é no Norte, isso e aquilo, a gente conhece culinária, sobretudo, né? E são apenas 8 no Brasil. Apenas 8. Então, o Rio Grande do Sul hoje lidera esse ranking. No Rio Grande do Sul existem 3 indicações de procedência reconhecidas. Agora vamos passar para o estágio mais avançado, que é o da denominação de origem. Então, nós temos a primeira indicação, foi o Vale dos Vinhedos, né, que é uma confluência onde vieram os primeiros imigrantes italianos, né, entre Garibaldi, Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves, uma região que, depois que foi reconhecida a indicação de procedência e os municípios da região se integraram e o governo também ajudou, hoje é um destaque já mundial esses produtos. Temos o couro também da região de Novo Hamburgo, temos a carne do Pampa Gaúcho meridional, da região lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Depois, no estado do Rio de Janeiro, temos a indicação de procedência da cachaça de Paraty. No estado de Minas, temos o café do Cerrado, mineiro. E na Bahia, agora, as frutas do Vale do São Francisco, né, a manga e a uva, que são inigualáveis. Agora, ainda aproveitando o nosso tempo, claro, e com essa provocação do professor Áureo, né, eu queria dizer o seguinte: hoje no setor do agronegócio, Santa Catarina é um dos estados mais avançados nessa área, né, é um estado que exporta para o mundo inteiro esses produtos, mas é a área que está mais fragilizada, tanto do investimento em pesquisa e desenvolvimento, como também da proteção. Então, para os senhores terem uma ideia, o último dado que nós temos da pesquisa do IBGE, que se chamou de Pintec, que é a pesquisa da indústria e inovação tecnológica no Brasil, né, então a última que foi publicada foi em 2008, com dados de 2006 a 2008, nos mostram o seguinte: né, na questão de fabricação de produtos alimentícios, que é o carro-chefe do agronegócio, entre 106 mil empresas pesquisadas, né, 11.700 são do setor de alimentos, né, então quase 11% das empresas estão nesse setor. Agora, quando nós vamos ver a receita líquida das vendas dessas empresas, que passam de 300 bilhões em 3 anos, quanto é investido, por exemplo, em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, o valor chega a 0,23%, né, aplicado em pesquisa interna. Aplicado em pesquisa externa, 2%. Então, isso significa que nós estamos num patamar razoável até de investimento em pesquisa. Por quê? Porque as empresas
que estão na vanguarda do mundo nessa área costumam investir entre 3% e 7%. Então, embora 2% seja um número pequeno, né, dentro da nossa tradição, até que ele estaria razoável. Tem que melhorar esse número. Agora, quando nós vamos ver a proteção da propriedade intelectual, nós vamos observar o seguinte: das 11.700 empresas do setor de produtos alimentícios, só 4.400 aproximadamente estão implementando inovações. E só tem depósitos de pedido de patentes 142 empresas. Então, nós podemos observar que de 11.723 empresas, só 142 empresas estão protegendo as suas inovações. Então, isso nos deixa num patamar de exposição muito grande. Se nós pegássemos aqui em Santa Catarina as duas principais empresas do setor de indústria de alimentos e fôssemos comparar quantas patentes têm os concorrentes dela nos Estados Unidos, que estão no mesmo ranking que elas, nós vamos observar que a diferença é quase de que, enquanto as empresas estrangeiras pedem 400 patentes, as nossas pedem 1. Então, isso significa, né, que nós temos que estar constantemente renovando os nossos produtos que são copiados lá fora para vencer a concorrência, enquanto que nós poderíamos ter produtos com mais estabilidade no mercado, mantidos por força de que eles não seriam copiados. Bom, só para lembrar, essas informações, algumas delas, o professor Pimentel trouxe aqui para esse programa, mas a íntegra de toda a sistematização dessas informações a respeito da propriedade intelectual, da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, estarão disponíveis no ambiente para você poder acessar. A última pergunta, professor Pimentel, é da Bruna, do curso presencial. Obrigado, Bruna. Em que momento o gestor deve proteger a sua inovação tecnológica? E se passar esse momento, o que ele deve fazer? Bom, então o momento certo é quando nós temos um produto suficientemente descrito. Então, as duas possibilidades que existem da proteção é, primeiro, conservar o segredo, manter em segredo, manter em confidencialidade um produto. Então, o que nós sabemos é que é muito difícil de manter o segredo e o sigilo. Por quê? Porque se não forem usados meios ilícitos para isso e eu não conseguir provar, uma vez contado, todos poderão utilizar. Então, a partir do momento que eu tenho um resultado da pesquisa, ou um resultado da pesquisa e desenvolvimento, e eu consigo já ter, então, a descrição de um processo industrial ou de um produto, eu devo fazer esse pedido de proteção, seja por desenho industrial, seja por patente ou alguma outra forma, dependendo da área tecnológica ou científica e tecnológica do produto ou do processo. Então, esse é o momento. E se eu não fiz essa proteção, existe o seguinte, por exemplo, uma patente. Quando eu sou o próprio inventor ou o dono dessa invenção e eu faço por descuido ou até por promoção mesmo dela, uma publicação, eu tenho 1 ano a partir do momento que eu fiz essa primeira divulgação para pedir a proteção. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque não são todos os países do mundo que permitem isso, são alguns. Alguns países importantes, como o Brasil e os Estados Unidos, permitem essa carência, então, esse prazo de carência, uma espécie de um período de graça, né, para a divulgação. Mas o que é importante os nossos administradores, os nossos gestores terem presente é que o segredo é a alma do negócio e se eu quero garantir o êxito, o sucesso de um produto, eu tenho que proteger ele. Por quê? Porque senão ele vai ser copiado. E é justamente a filosofia da inovação está nessa possibilidade de eu oferecer um serviço, de eu oferecer um produto que os meus concorrentes não oferecem. Muito bem, nós estamos nos aproximando do final, do encerramento desta teleconferência, mas o professor Pimentel, como todos os nossos convidados, ainda tem aí 2 minutinhos. E eu sugeriria, se o senhor me permite, que falasse diretamente com os nossos alunos que estão se preparando para serem gestores daqui a algum tempo. Também o pessoal do Programa Nacional de Administração Pública, o PNAP, que vão atuar seguramente no setor público. Quais seriam os desafios para eles que estão se formando agora? Que tipo de conhecimento eles têm que perseguir para se prepararem para serem gestores capazes de responder a esses desafios? Resumindo tudo isso que foi dito, eu poderia dizer o seguinte: os ativos, o patrimônio da empresa é formado de ativos tangíveis e de ativos intangíveis. Entre os ativos intangíveis, nós temos o capital intelectual,
os nossos recursos humanos, a nossa forma de atuar, de localização e etc. Então, vamos ter um cuidado muito grande com o nosso capital intelectual. São os nossos recursos humanos, mas também a propriedade intelectual. Então, tanto o setor público tem que velar pela sua propriedade, porque é um bem público, e também as empresas privadas. Por quê? Porque é um patrimônio da empresa. Então, tanto o sinal distintivo através da marca, toda a sua parte estética através dos seus produtos e dos seus desenhos, até a alta tecnologia, tudo tem uma proteção, e essa proteção, então, é o que vai valorizar o ativo intangível. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Professor Luiz Otávio Pimentel, muito obrigado. Muito obrigado também, professor Áureo, e um grande abraço aos nossos alunos e professores do curso de administração. Muito bem, e mais informações, a programação completa, a nossa agenda e as palestras anteriores você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.